Olá, minha amiga Ruth. Oi, Shabbat Shalom. Faz Shabbat pouco tempo Shalom. que isso o Shabbat. Aqui nessa área, o Shabbat começou por volta de entre 4h15 e 4h20. Começou o Shabbat. E a Mas, gente estava comentando agora que já está escuro aqui, né? é, 4h15 da em tarde. Tel Aviv é mais ou menos a mesma hora que aqui em Vassapa. É. E a nossa Tudo bem? temperatura. Está tudo bem, nossa temperatura agora está 20 graus. Aqui está 19 graus. Opa, É, muito bom. mas Muito sempre ameno, é muito muito Tel Aviv, aprazível. 2 graus entre Vassava e Tel Aviv. Aí é um pouco mais E alto, né? pensava de que amanhã vai estar mais frio. Oba, eu gosto de frio, Ruth. Eu gosto de frio. Eu sou uma carioca que gosto de frio, gosto de inverno. Ah, Não sou do calor, não sou do sol. Quer dizer, sol eu gosto, mas no frio, né? gostar, Enfim, mas não posso é, tomar, que fica só no gosto. tudo bem. Ruth, eu queria começar hoje que vocês falassem um pouco sobre a Síria, né? Porque a gente tem lido assim nas mídias sociais, nos jornais, pela internet, não notícias verídicas, mas sim muita especulação de que Israel está invadindo território sírio, que Israel está se aproveitando dessa situação atual da Síria para invadir lá, para aquelas histórias que a gente sabe que eles gostam de inventar. Eu queria que você explicasse o que Israel está fazendo na Síria. Não tem condições de Israel invadir ou ocupar território sírio. A Síria é um país grande e que viveu, né, até agora numa desorganização tremenda, um governo central presidencialista, tem parlamento, tinha um presidente. Mas a Síria era uma mistura de uma porção de povos, de separação enorme entre religiões, e mesmo dentro do islamismo, né, que tem os xiitas e os sunitas, e lá tinha uma área que foi tomada pelos curdos, e tinha outra área que também a Síria é muito próxima da Turquia, e então tinha também uma parte da população turca, que não era exatamente turca, que veio para a Síria e se estabeleceu lá, que tem drusos, tem curdos, mas os curdos, principalmente da, da Turquia, que se estabeleceram também lá na Síria. Quer dizer que é uma confusão tão grande, e durante essa guerra civil que durou mais de 10 anos, que a população de Damasco, mais do sul da Síria, fugiu para o norte da Síria para ficar longe do governo e mais longe dos quartéis do exército, que realmente, depois da morte do Hassan, que era o pai do Assad atual, ele era um homem que tinha força política, tinha força militar, tinha força em relação aos outros países árabes da região. Já o filho, não. Ele foi sempre um governante fraco, dominado por muitas outras forças, e eles lá na Síria têm, além de sunitas e xiitas, tem os aleuítas, que são o grupo religioso que pertence a toda a família
Assad, e geralmente que dominava a oficialidade, a alta oficialidade do exército sírio, e que era, digamos assim, a elite, né, da sociedade síria. Agora, depois que a guerra civil criou um ambiente de ódio muito grande ao Assad, porque 500 mil cidadãos sírios morreram nessa guerra. O Assad usou de tudo que pode e o que não pode, inclusive ele usou armamento químico contra os próprios cidadãos sírios, porque eles se rebelaram contra ele. Assim, não precisa usar armamentos químicos contra seus próprios cidadãos, é uma coisa absurda. E hoje em dia na Síria você tem a Rússia tem bases militares na Síria, não só agora por causa da guerra, há muito tempo, tanto de aeronáutica quanto bases da Marinha. Os Estados Unidos têm bases na fronteira entre a Síria e o Iraque, e tem todos esses grupos, eu te falei, sunitas e xiitas, os curdos e os drusos, e a Turquia tem lá, e tem um triângulo da fronteira que é com a Jordânia e o Iraque. A penetração de outros povos e de outras nacionalidades foi permanente. Israel não quer nada. Depois, em 74, quando terminou a guerra de Yom Kippur, né, que a Síria queria invadir o norte de Israel e tomou o Golã. Então, se estabeleceu aquela comissão da ONU, que fez o acordo de cessar-fogo, uma faixa, uma extensão de 90 quilômetros entre a Síria e Israel, que seria uma faixa desmilitarizada. E durante todos esses anos, depois da guerra de Yom Kippur, ali que é no Golã, então tinha uma parte do Golã que era a Síria e uma parte do Golã que era Israel. E essa faixa no meio, separando as duas partes numa extensão de 90 quilômetros, mais ou menos. Nunca teve nada lá. Não teve problema nenhum. Os problemas de Israel eram com Hezbollah, mas era no Líbano. Se bem que tinha Hezbollah na Síria também, mas não era com o mesmo poder, nem com tantas armas. Agora, na Síria existia até agora uma quantidade fabulosa de armas, que uma parte que a Rússia, né, supria, e outra parte que os sírios receberam instruções técnicas para a produção sozinhos, eles receberam do Irã, mas tinha uma quantidade fabulosa de armas. E o problema de Israel com esse avanço dos rebeldes até tomar Damasco, imagina, durou 48 horas. Em 48 horas, as forças rebeldes saíram lá do norte da Síria e foram tomando as outras cidades, começou com Alepo, Homs, e foram descendo até chegar em Damasco. Em poucas horas, Damasco caiu. O exército que estava tentando conter as forças rebeldes, eles simplesmente fugiram. E eles entraram em Damasco e se apoderaram de tudo.
Agora, eles lá não estão sozinhos, como eu te falei, a Turquia está lá, os Estados Unidos estão lá, a Rússia está lá, todo mundo tem forças lá. Israel, a única coisa que ele não quer é ter mais uma frente. Nós temos 3 frentes, tem no sul com a Gaza, e tem no norte com o Líbano, e tem no Oriente com a, a autoridade palestina, com os palestinos. Nós precisamos de 4. Não. Mais uma frente de guerra? Não. Agora, o que aconteceu é que Israel colocou tanques nessa faixa, que é desmilitarizada, e Israel, desde que começou essa guerra, também em menos de 48 horas, a Força Aérea de Israel bombardeou na Síria tudo que era instalação militar, depósitos militares, baterias antiaéreas, baterias antimísseis, tudo, praticamente, o que dizem aí os jornais, os entendidos, 80% da força militar síria foi destruída por Israel em menos de 48 anos. Isso para evitar que caísse em mãos... Aviões, não que não fosse que entrou lá. Sim. Isso é para evitar que no futuro... Evitar não é no futuro, é já. Porque tem tantas forças lá dispersas que não... É uma casa sem dono. Entendeu? Então, todos eles que estão lá estão armados e querem mais armas. Esse santo que agora estão fazendo, virou santo, o líder dessas forças rebeldes, ele era da Al-Qaeda. Do Daesh, da Al-Qaeda, santo. De modo que todos eles, todas essas forças, o primeiro que chegasse ia tomar posse dessas armas, e principalmente Israel tinha um pavor de quem foi, na mão de quem ia cair as armas químicas. Imagina, era assim que estava faltando. A gente tem ameaça do Irã com armas atômicas, mas o Irã não tem fronteira com Israel, mas a Síria está ali. Do lado. Cidades de Israel que distam menos de 10 quilômetros. Kiryat Shmona, 4 quilômetros da fronteira. Qual é o país normal que não faria isso, né? Eu queria ver que esses países que estão reclamando o fato de Israel ter colocado uma força militar só nessa faixa, nenhum metro, nenhum centímetro de território sírio. Israel não quer e não está lá. Eu queria ver se a França, a Inglaterra, a Alemanha, se algum deles ia tolerar que forças inimigas se apoderassem dessa faixa e invadisse Israel quando quisesse. As pessoas falam, né? Porque falaram... Não, quem tá falando isso são as pessoas de sempre, né? Hamas, Irã, ONU, a França fala, a ONU, os países que são inimigos de Israel, os antissemitas de plantão. Vai tolerar isso lá na sua fronteira. Ora, bola. Agora, Israel não é parte dessa guerra. Israel não tem nada com isso. O único problema de Israel é que ele tem uma fronteira grande com a Síria, só isso. E essa fronteira está na mão agora de 3, 4, 5 forças rebeldes e de outros países também, como eu já falei anteriormente, que todo mundo tem base lá e tem armas. E aí Israel vai ficar assim, de mãozinha para cima, esperando para ver o que eles vão. Não vai. A primeira coisa, destruir esses armamentos que estavam lá nas mãos de ninguém, né? Porque o exército foi embora.
É, Quem chegasse primeiro ia tomar posse daquilo. O é, uso que vai fazer, contra quem que eles vão atirar? Contra o Iraque, contra a Turquia ou contra Israel? Contra Israel, é. logicamente. Ó, Então, é só isso. Agora, Israel está esperando só que alguém lá tome conta da casa, porque a casa é uma casa sem dono mas atualmente. foi feito um acordo, já tem um presidente, já tem um primeiro-ministro. O sistema lá, como é que é o sistema lá? É primeiro-ministro e presidente? Não, em acordo com Israel, não tem nenhum. Não, não é acordo com Israel. Quem assumiu na Síria? Quem, Tem um não, governo quem está lá de é transitório. o chefe, o dirigente, o líder dessas forças rebeldes que É, estavam no norte da Síria, que lutaram contra o Assad durante anos, que durou essa guerra civil e que no fim se estabeleceram lá, ele também, ele quer fazer uma coalizão, ele está procurando parceiros. Agora, eu não acredito que nenhum deles vai querer que outros países, como, por exemplo, a Turquia, que já tem, a Turquia já tem forças lá, e eles têm interesse direto por causa dos curdos, e têm interesse direto também. Você imagina, durante essa guerra, tem números que variam entre 8 milhões a 12 milhões de refugiados, parte, uns 5 milhões, dentro da própria Síria, que eles tiveram que sair de toda a parte de Damasco e das cidades mais importantes, e o porto, e onde tem os aeroportos principais da Síria, eles fugiram e se estabeleceram na própria Síria, mas para o norte. E outros 6, 7 milhões foram principalmente para a Turquia e em outros países europeus. Agora, essa gente toda quer voltar, estão voltando. uhum, E mostram aí na televisão, os filmes, as estradas, um tráfego congestionado completamente de tantos carros que estão voltando cada um, mas todos em direção ao centro. Tem uma cidade marítima muito importante, Latakia, que eles querem voltar de onde eles eram, eles querem certo. voltar às suas casas. Então, o que para Israel, a única coisa que importa é que se estabeleça uma, um governo, que haja um governo. Israel não é parte disso, não é a Não, eu favor. sei, lógico, mas que seja um governo que não seja que seja contra Israel, que é difícil, né? Israel não vai poder determinar isso. Não, eu sei que Evidentemente, não, Ruth, mas é o desejo de todos nós, porque muitos já se manifestaram que são pró, que querem ser amigos de Israel, dos Estados Unidos, mas isso é um grupo, tem isso outros grupos deixa eles falarem, a gente quer ver a demonstração. na prática. Enquanto eles lá dentro não dividirem a herança, né? É. Porque eles herdaram um país que agora é uma bagunça total. Você precisa ver os ministérios, todos os gabinetes, tudo jogado. Eles largaram os funcionários, os ministros, largou tudo. Ministérios, entendeu? Tudo largado, abandonado, tudo revolto. Alguém vai ter que fazer ordem lá, porque tem Mas isso que eu saúde, estou te tem perguntando, educação. já tem uma pessoa, existe um líder que foi nomeado para liderar no tipo assim, não permanente, mas nesse governo de transição. Essa pessoa que foi, eu não sei o nome dele, você deve, não sei se você sabe o nome dele, era um ex
membro da Al-Qaeda, não é isso? Ele era o líder dos rebeldes. Sim, É, e ele não é amigo, ele não vê Israel como um aliado. não, agora, veja uma coisa, Denise, Israel não pode, ele diz que quer fazer um governo de coalizão, onde que todas esses ramos do islamismo e todas essas nacionalidades que foram, quer dizer, eles já estão estabelecidos na Síria há muitos anos, mas sempre viveram lá, não como cidadãos sírios, não tinham os mesmos direitos, assim como a maioria dos palestinos que vive na Jordânia, ou quase todos, quase que 70% da população da Jordânia são palestinos, vocês não têm nacionalidade jordaniana. Esses países árabes que aceitam os refugiados árabes não concede a eles nacionalidade. Por quê? Porque ele sabe que eles se reproduzem muito e eles rapidamente aumentam tremendamente a sua proporção com a população local e representam um risco, como está acontecendo na Europa. Certo. Em países como a Áustria, como a Suíça, como a Dinamarca, é um absurdo o que está acontecendo, até na França. Então, quem é que vai querer, hoje em dia, receber, concordar que todos esses que estão lá hoje em dia e que estão sendo chamados para fazer essa coalizão, que eles venham a receber a direção. Não, esses rebeldes sírios, esses são sírios. Eles não têm outra nacionalidade. O problema deles é que eles eram contra o governo do Assad, mas eles eram sírios, cidadãos sírios, que eles querem, mas eles não têm meios, eles precisam de apoio. Os países que podem ajudar são os países que até agora tiveram interesses lá, porque eles têm bases lá, que são os Estados Unidos, a Rússia e tem a Turquia, que estão mais próximos. Nem os Estados Unidos nem a Rússia não vão querer fazer parte do governo sírio, eles vão querer continuar como foram até agora, com interesses militares, com interesses financeiros, exploração sempre dos mais fortes. Agora, dizer que isso que esse Giuliani aí diz que quer fazer, vamos ver se vão deixá-lo. O Ruth, aproveitando esse gancho, o Irã, no caso, que era um dos que mantinha, né, o Assad no poder junto com a Rússia, no caso agora, e o Hezbollah também. Não está interessado em nada, porque o Irã tinha na Síria tinha forças, milícias, não eram milícias. Sim. Tinham milícias iranianas, mas no sul da Síria, exatamente próxima à fronteira com Israel. Mas o Irã, no momento, não está interessada em entrar nesse caldo, não. Não? Não. O Irã não tem, primeiro que o Irã não tem. Eles estão tão enfraquecidos ali, né? Porque se eles eram apoiadores do Assad, eles não têm nem o que fazer lá. Agora, em pouco tempo, ele perdeu muito da força que ele tinha, porque no Líbano aconteceu o quê? Porque a grande força
do Irã na região era o Hezbollah. O Hezbollah está quase que destruído. Quer dizer, que eles perderam toda a força militar, toda a capacidade que eles tinham de querer dominar. Principalmente, eles queriam a destruição de Israel, mas essa possibilidade quem tinha era o Hezbollah. No momento, o Hezbollah é realmente uma força que desmoronou. E o Irã não está disposto agora, porque isso custa muito dinheiro. Eu li hoje, Ruth, que Israel está considerando uma oportunidade de atacar a área nuclear do Irã, aproveitando da fragilidade. Isso é uma possibilidade? Isso realmente é uma preocupação de Israel e não tanto a Síria, porque para Israel o perigo realmente que existe é o Irã. Para a sobrevivência, né, de Israel é a força atômica do Irã. Que eles ainda não têm bombas, mas eles estão próximos disso. E levar anos para você conseguir. Eles avançaram bastante, porque graças aos Estados Unidos, graças, eu digo, entre aspas, que com aquele acordo que existia e que verdadeiramente impedia que eles avançassem muito rapidamente no enriquecimento do urânio, eles conseguiram tapear todo mundo, e hoje em dia o que Israel viu que conseguiu fazer nesse ataque que Israel fez ao Irã, no Irã, e que realmente a parte de defesa aérea que foi destruída por esse ataque. Então, Israel vê com isso a possibilidade de atacar. Não, Israel não quer dominar o Irã, Israel quer evitar um futuro da ameaça da energia nuclear iraniana. Agora, mas isso também tem um preço, né? Não tem nenhuma ambição territorial na Síria, que eles se entendam. O que Israel quer é que essa faixa desmilitarizada continue desmilitarizada e que não existam na fronteira essas milícias de todas as raças e religiões. Não, eu falei de credos, milícias de religiões, todos os credos, né? Que Israel se livrou por algum tempo, pelo menos a gente não sabe quanto tempo que o Hezbollah, porque a gente não tem futuro governo libanês que tenha força de se reestruturar, de ser um país normal, que o Líbano também é um país desorganizado de todas as formas. É um problema sério de você viver numa região onde você é a única democracia, o único país mais desenvolvido e com inimigos. Todos os em volta são inimigos. Tem que estar com a antena ligada 24 horas por dia, não pode descansar. Ruth, vamos falar do nosso primeiro-ministro, do tribunal, que ele começou, né? Começou na terça-feira. Terça-feira foi o primeiro dia de depoimento, né? E na quarta já teve que mudar o horário, porque esteve aqui o presidente do Paraguai, e ele foi recebido pela Knesset, discursou
na Knesset, com a presença do presidente de Israel, ele também teve que dar um pulinho lá e também fazer o seu discurso, e diminuiu na quarta-feira o horário, modificou, e na quinta-feira já voltou de novo. Quer dizer, o depoimento dele, o que todos os comentários, Netanyahu, queria, porque queria que esse depoimento dele fosse transmitido ao vivo pelos canais de televisão, mas o tribunal absolutamente não aceitou isso, que não é parte show. Não é show da Xuxa, né? Não é show, de modo que ele parte do princípio de que ele é inocente, e de que ele está sendo perseguido pelos sistemas jurídicos. O sistema jurídico de Israel persegue ele, a esposa dele, aos filhos dele. Nunca ninguém teve tanto problema da família estar envolvida na política e no governo como Netanyahu, principalmente a mulher dele. E, então, ele depois, o depoimento dele foi sempre contrário a tudo que ele está sendo acusado. Por exemplo, essa primeira parte é dedicada ao fato de que ele foi acusado de ter querer trocar. Existe uma empresa de comunicação que se chama Walla, e o proprietário desse também, ele era anti-Bibi. Então, ele foi acusado de que ele ofereceu vantagens, não só nessa parte de telefonia, porque tem a Companhia Nacional de Telefone, que é a Bezeq, e esse Horowitz, que é o proprietário dessa Walla, e ele tinha também uma rede telefônica, que ele ofereceu para ele vantagens financeiras, econômicas, em troca de que nessa estação eles têm uma grande rede de internet, que parassem falar mal dele, que dessem nessa rede uma cobertura melhor para ele, que exaltasse as qualidades dele como governante, como político, como patriota, e não que fizesse sempre críticas negativas a ele e à família. Então, a maior parte do tempo, todas essas acusações que faziam parte que a promotoria, né, apresentou ao tribunal, ele que responde. Agora, ele tem, logicamente, advogados, e os advogados que deviam ter instruído a ele como responder, como falar, o que falar. Em palavras simples e rápidas, ele negou tudo, logicamente. Ele já partiu do princípio de que ele não devia estar sendo julgado por nada, porque ele é inocente. Então, ele disse que não, absolutamente. Ele se encontrou com esse Horowitz e com a mulher dele, eles jantaram juntos, mas foi uma coisa simplesmente social, não tinha nenhuma proposta indecente. Nenhuma negociação, nem de conceder vantagens, nem de receber vantagens. Então, mostraram lá que tinham provas de dezenas de pedidos da esposa dele, da Sarah Netanyahu,
dar uma cobertura melhor para ela, para falar bem dela, e não simplesmente sempre colocar defeitos. Ele disse que ele não sabe o que a mulher dele faz. Bom, tudo bem, a gente não vai dizer que ele está errado, porque ele está se defendendo, né? Ele não vai dizer, não, eu sou culpado. Minha culpa, não. Não vai fazer isso, né? Não, ele não vai fazer isso. A manchete do jornal fala que nem Dreyfus. Eu acuso. Entendeu? Ruth, em relação a... Eu ia falar alguma coisa, esqueci. E era alguma coisa ligada a isso. Ah, sim. A Assembleia, a Knesset, a coalizão, né, não aprovou a instalação do inquérito sobre o dia 7 de outubro, não é? Sim, o que tinha sido debatido desde o início é que seria feita uma comissão de inquérito, né? Comissão de inquérito governamental. E ele, o governo dele, eles se negaram terminantemente, e isso tem que ser aprovado pela Knesset. E lá, essa semana, anteontem, veio o debate, e um dos ministros dele falou, e eu vi, disse, não vai haver no nosso governo nenhuma comissão de inquérito governamental. Nós vamos formar uma comissão de inquérito do povo. O povo é que nos elegeu e o povo é que tem o direito de nos julgar. Não... Isso quer dizer o quê? Ele quer o quê? Ele já tem manifestação aqui com tantas pessoas. Primeiro de tudo, essa comissão de inquérito só começa a funcionar quando terminar a guerra, quando terminar tudo, tiver tudo em paz. Até lá você já esqueceu da metade das coisas, imagina. Segundo, quem vai constituir os membros dessa comissão vão ser do povo. E vai ter, logicamente, uma comissão que vai eleger. Quem vai ter direito? Quem é povo? Quem é povo? São essas manifestações na rua, é o povo. Mas esse povo não pode... Esse povo não interessa, né? Tem que ser outro tipo de povo. Esse povo não interessa. Esse povo é contra. De modo... Então, você tem que saber quem é povo. Então, você tem que pegar a lista de eleitores, quem votou no Netanyahu. Se bem que quem votou nele muito já se arrependeu, né? Não, parece história da carochinha. Tá, o nível tão baixo, viu? Eu sei. Que você, como cidadão, vê o ministro falando na Knesset, você diz, meu Deus, é isso que eu mereço? Eu não votei nele, o outro que também não votou, mas é o que tem, e eles é que estão no poder. E o problema é que o tempo desgasta muito, desgasta também a lembrança e desgasta também a revolta. As pessoas acabam se acostumando, porque começou a guerra e até hoje, com mais de 800 soldados mortos, tantas famílias enlutadas. O ambiente aqui em Israel é de muita tristeza. Então, hoje em dia, quando agora, por causa desse julgamento do Netanyahu, começou novamente o ministro da Justiça, o Levin, a reanimar aquelas manifestações que estavam havendo
por causa da reforma judiciária que ele começou a fazer, e ele agora está fazendo de novo, mas as manifestações de rua passaram a dar maior ênfase ao problema dos reféns, e não ao problema da reforma judiciária. E, logicamente, que isso pesa, tá entendendo? De repente, você começa a ver que na Knesset todas essas leis que estão voltando a ser legisladas, que estão sendo trazidas a plenário para debate e votação, são as mesmas leis que ele quis fazer há 2 anos atrás com essa reforma judiciária. E foi preciso agora, por exemplo, uma coisa banal, juízes do Supremo Tribunal. Desde que Israel é país, os juízes, o presidente do Supremo Tribunal é sempre o juiz que tem mais tempo de casa, é o que eles chamam de priority. Então, quem é o mais antigo, ele é que vai ser o presidente. Terminou o prazo da Esther Hayut, e ela saiu. Agora está um substituto, e teria que ser escolhido antes dela sair, tinha que ter sido escolhido um novo presidente do Supremo Tribunal. E isso está, segundo a lei que existe em Israel, existe uma comissão formada por pessoas que não são políticos e que são, eles escolhem, dentre os juízes do Supremo Tribunal, aquele que vai ser o presidente. E depois, a sequência é por prioridade. Aquele que sucede a ele é o que vem depois dele na categoria, foi depois dele. Não, eles disseram que não tem mais nada disso. Agora eles vão modificar a lei e que vão escolher um juiz e que esse problema de prioridade não vai existir. Então, está até hoje, não foi reunida essa comissão para escolher o presidente. Chegou a tal ponto que deram entrada a várias petições no Supremo Tribunal, e essa semana o Supremo Tribunal deu um prazo até o dia 16 de janeiro para o ministro da Justiça convocar a reunião dessa comissão para fazer a escolha do presidente do Supremo Tribunal. Até que ponto chegou? É o que eles queriam, né? Eles estão fazendo o que eles querem porque eles estão se aproveitando da situação. Eu me lembro, no Brasil, quando a gente estava com o presidente Bolsonaro, que estava a época da Covid, que todo mundo só falava de Covid, que tinha o ministro... qual era o ministro? Ricardo... Eu não me lembro qual era a pasta dele, mas era uma... Ele estava... do meio ambiente, ministro do meio ambiente. E aí ele falou assim, vamos aproveitar que está todo mundo focado nesse negócio de Covid para passar a boiada. Ou seja, para fazer uma coisa que tá no chama, que ninguém vai prestar atenção, que eu não me lembro exatamente o que é, mas porque está todo mundo preocupado com a Covid. Então, vamos aproveitar. É o que eles estão fazendo. Agora, todo mundo está preocupado com os reféns, né? No acordo de libertação dos reféns, as manifestações. Então, eles aproveitam isso para fazer o que eles querem, que antes eles não estavam. Qual é a função principal do Supremo Tribunal? Fiscalizar o governo. Defender o interesse do povo. O cidadão. É. Quer dizer, do momento que você não consegue nem formar
nem eleger, escolher um presidente do Supremo Tribunal, a Constituição do Supremo Tribunal, quem é que está perdendo com tudo isso? É o cidadão. Claro. Que ele não tem defesa. É. Então, é preciso, hoje em dia, tudo tem que ser na base de leis a curto prazo, ou tem que quem deu esse prazo, na falta, né, de um presidente do Supremo Tribunal, a conselheira judicial do governo que tem esse staff key, essa obrigação. Então, ela deu prazo até o dia 16 de janeiro para o ministro da Justiça convocar essa comissão, que tem que escolher o presidente. E escolher o juiz, o novo juiz do Supremo Tribunal, o presidente. Mas é uma coisa tão absurda tudo, que agora tudo tem que ser na base de petições para o Supremo Tribunal. Porque esses ministros não são ministros, não são pessoas competentes, não são pessoas que mereciam estar onde estão. Eles foram nomeados para agradar, né, a coalizão, para poder permanecer e nosso primeiro-ministro continuar no poder. Então, para isso se faz qualquer coisa, até colocar pessoas sem competência nenhuma e com segundas, terceiras, quartas intenções, que não sejam em prol do povo. É tudo para eles, né? As leis são para eles, é tudo para eles. Ai, Ruth, eu fico estarrecida, porque Israel sempre para mim foi um modelo, né? Eu sei que nunca foi um país perfeito, mas sempre a gente tinha muito orgulho, né, do modelo de democracia desse país. E agora a gente está vendo aí uma história que não foi feita pelos degradante. Degradante. É uma coisa que realmente, porque o problema todo reside no fato de que essa modificação, a reforma, né, eles dizem que querem fazer no sistema judicial, é porque o sistema judicial quer ser mais forte do que a Knesset, quer ser mais forte do que o governo, e eles e o governo e a Knesset são eleitos pelo povo, e os juízes não. Então, eles não podem ter força. De onde é que eles tiraram isso? Israel existe há mais de 70 anos. Funciona desse jeito, né? E só agora que fomos descobrir que a priority não serve, é usado em todos os países democráticos. Só que Israel é que não vai servir. Eles não podem colocar juízes que têm que ser a favor da ideologia política de um determinado partido. Politização, o que eles querem é a politização do judiciário. Não dá. Politização do exército, politização do sistema judiciário, não pode. Claro, Deus me livre. Não dá. Todas não vão conseguir, eles não vão conseguir. Ruth, com todos esses problemas, Israel continua sendo Israel. A gente tem um povo maravilhoso e, com todas as dificuldades, a gente vai conseguir superar. Porque o Netanyahu ele vai ficar até 2026, porque ele é uma raposa, né? Então, ele vai ficar, mas ele não vai se reeleger. Não. Isso não vai acontecer, porque o povo vai sair às ruas outra vez. Se bem que agora estão falando que talvez dentro de 2 ou 3 semanas vai sair algum acordo com o Hamas, que agora novamente tem uma sugestão, mas o problema é que está
muito em foco e que realmente é verdadeiro é que Israel agora, né? Agora é Israel, não é Israel. Netanyahu dizem é o que está escrito nos jornais. Dizem que Netanyahu agora concorda que seja ou tudo ou nada. Quer dizer, nada de fazer a libertação de reféns em ondas, de, como foi até agora, numa leva 10 ou 15, outra leva mais 20, e idem com os terroristas que estão presos em Israel. Acontece que o que está se vendo é que não dá mais para esperar, porque os reféns estão morrendo. Agora só tem 101. Não, 100. 100, que já mais um morreu. Eles não vão resistir a Na outro. verdade, dizem que em torno de 60, né? Desses 100, em torno de 60 só. Que eles calculam. Então, o Netanyahu, o que dizem, eu estou dizendo o que diz a imprensa, o que diz a comunicação, televisão, rádio, jornais, e ele está concordando em fazer uma interrupção da luta armada por um certo tempo, como fizeram no Líbano. De 60 dias, e libertar, numa pancada só, todos os reféns, e Israel libertar lá o número e as listas que eles vão chegar a algum acordo dos prisioneiros, mas que a possibilidade de resistência física e saúde da maioria dos reféns não vai resistir a outro inverno nas condições que eles estão vivendo. Estão vivendo em condições. Os que foram liberados é que contam como eles vivem. A gente sabe. Quer dizer, é impossível sobrevivência sem alimentação, sem cuidados médicos, sem ver sol, nem luz, e viver naqueles túneis. E fora o estresse, fora os maus tratos, fora as violações e tudo o resto. Então, todo mundo está esperando que realmente novamente o Qatar, que tinha desligado dessa missão que cuidava, eram os metatrinos, os que geraram as negociações junto com o Egito, e o Qatar desligou. Agora voltou. Voltou a fazer parte dos países que estão lidando com essas negociações. E os Estados Unidos e o Trump também, que está ameaçando o Hamas. Eu não sei até que ponto ele pode, depois que ele for tomar posse, que ele vai poder fazer tudo isso que ele ameaça, mas ele ameaça, não o governo atual, o governo dele. E alguma coisa está acontecendo. Tomara que seja a liberdade desses inclusive que você não tem provas de vida da maioria deles. Você não tem nenhuma prova. É uma coisa muito triste.
Essa é uma marca que a gente vai ter que carregar por Eu não muitos e teria, muitos anos. Isso que aconteceu não tem, a gente não tem como descrever não tem. o sofrimento dessas famílias, dessas pessoas, realmente acho que é É, um caso único no mundo. Eu não sei, eu pior não do que ouvi o falar Holo- nada. É. realmente pior do que o Holocausto. Eu não sei se pior do que o Holocausto, mas igual, sem dúvida. Aqui classificam isso como pior, Pior do que o Holocausto eu acho difícil, Ruth, porque o Holocausto porque as pessoas morriam de fome, eram. Eu acho que é igual, entendeu? Quando falam que é pior do que o Holocausto, eu sempre falo isso. Eu falei, não, pior do que o Holocausto não existe. Isso é horrível, tanto quanto. Porque eu nunca ouvi uma história tão assim, macabra, né? Quanto o Holocausto, e como agora a gente está vivendo. O que eu acho que o choque maior é que a gente está vivendo isso quase 80 anos depois. Uma coisa que a gente nunca poderia imaginar que fosse viver. É isso, eu você, acho que é o você grande. imagina que o Holocausto, os judeus que estavam lá, eles não tinham um país que os representasse. Pois é, ainda isso. Completamente diferentes. Eles estavam no país deles, não estavam no país dos outros. É. Eles foram raptados das suas próprias casas, sequestrados das suas próprias casas. É completamente diferente. Não, é por isso que eu estou falando, é um choque, porque eu estou falando assim, quando eu falo que não é pior do que o Holocausto, eu estou dizendo em questão Sim, da maldade e do que os judeus passaram. O que eu acho que diferencia é exatamente por isso. Porque hoje em dia nós temos Israel e nunca podia imaginar que eles entrariam dentro de Israel, fariam o que eles fizeram sem nenhuma resistência. É isso que choca. Então, tem que ser apurado exatamente por isso. É uma história que não é. Até hoje, ninguém conseguiu entender o que aconteceu, e tem que se saber o que aconteceu. Porque Israel conseguiu fazer coisas como esses casos do Hezbollah, né, como é que chama? Desses fones que eles usavam, que explodiram. sim, sim. E que isso foi uma coisa assim fantástica, né? Em termos de infiltração, isso é uma coisa difícil, e Israel é capaz a inteligência é capaz de fazer muitas coisas. Como é que eles não foram capazes de imaginar, com tantas pistas que foram colocadas, que Não, eles iriam isso é fazer? outra coisa. Não, Isso é mas que estou essa falando, é isso companhia, que chocou. isso é o que esse governo está temendo tanto. É Pois a é, formação dessa é comissão isso. governamental de inquérito que vai dizer A, B, C, D, quem é o culpado maior de todos nessa Não que corrupção. isso vai resolver, porque não vai trazer ninguém de volta, mas isso tem que ser esclarecido. É uma coisa que não dá É para isso. entrar na cabeça de uma pessoa normal. Pois é. Que a Vamos. disputa política, que a força política, a luta para você continuar na sua cadeira, na Crescent, na sua cadeira como primeiro-ministro, é mais importante do que a vida de cidadãos inocentes, que não Pois é, fizeram nada. pois é isso. Não eram soldados que estavam lutando contra Não, os terroristas de Gaza. Não, eram civis que estavam nas suas casas. é isso. Eu acho que Completamente. é isso que coloca isso como A de uma mente forma humana errada, na minha opinião. não consegue conceber isso. É, Não enfim, consegue. é, Não dá. Não não dá para dá, entender. Não dá não para dá entender. mesmo. Realmente. Enfim, não temos muito que temos que aguardar, esperar uma hora. Eu acho que isso vai sair. A verdade vai vir à tona, custe o que custar.
quanto tempo demorar, mas vai acontecer. Não resta a menor dúvida. Eles vão ter que pagar. São muitas pessoas, são milhares de pessoas. A gente tem os soldados que morreram, tem as Todo pessoas mundo que morreram no parte, dia. tem serviço de formação, o próprio exército. É uma confusão muito grande que cria quando você tem um governo que não é um governo normal. Quer dizer, é um governo formado de pessoas que estão lá para defender interesses de grupos, de pequenos grupos. Eles não estão lá para defender os interesses do país, ou os interesses de todos os cidadãos. Não. Isso. Completamente diferente. Você vai comparar com todos esses partidos dos haredim, extremistas religiosos. Minha amiga. Não é fácil. É muito difícil. Não aconteceu aqui. Mas, se Deus quiser, isso vai acontecer e a gente vai, pelo menos, sei lá, alguma coisa tem que compensar tanto sofrimento. Porque eu sei que a gente não tem como retornar no tempo e nem as vidas que se perderam vão voltar. Mas, em homenagem, né, a essas pessoas que morreram, acho que tem que ser esclarecido e punidos. Todos os culpados precisam ser punidos. Se assim for, a justiça tem que se fazer. É o meu pensamento. Tomara que isso aconteça. Tem que acontecer. Querida, porque não... mais uma vez... O limite. O quanto se pode suportar. É isso aí. E assim terminamos, Ruth, mais um encontro. Tem mais alguma coisa importante que você gostaria de falar? Não, tem sempre muita coisa todo dia acontecendo. Tem acontecido ontem mesmo, ônibus. As pessoas que estavam voltando de atividades de um casamento. Uma criança de 12 anos morreu. Atentado terrorista. Morreu, pois é. Você nem entende por que uma pessoa, um palestino... ódio, né? E aí ele atira... É um ódio. E o líder lá do Hamas parabenizou e incentiva para continuarem fazendo isso. São pessoas doentes, né? São pessoas que realmente são muito infelizes. Só pode. Ninguém pode desejar a morte de criança. E interessante que o motorista do ônibus era um árabe. Pois é. Porque ele árabe, como cidadão israelense, ele tem todos os direitos. Pode ser motorista de um ônibus que trabalha só em Israel, com cidadãos israelenses, estavam voltando das festas de E era um ônibus blindado, né, Ruth? É um árabe. E ele também foi ferido. O ônibus era blindado, né? Bom, querida, agora a gente vai encerrar. Já temos aí 1 hora de conversa. Não da maneira como a gente gostaria. Mas vamos ver se semana que vem a gente tem alguma boa notícia para dar uma leveza aí na nossa conversa. Shabbat Shalom. Ok, minha querida. Shabbat Shalom para todos. Tudo de bom para você. Muito obrigado para todos os que nos prestigiam, né, com a presença aí. Ok. Tudo de bom. Obrigada, Ruth. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.